Estende as suas mãos para cá, vamos orar pela vida da pastora. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que teu Espírito Santo possa usar a pastora nessa noite de forma poderosa, e a palavra que o Senhor colocou no coração dela seja, Pai, compartilhada aos nossos corações, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Assim nós te agradecemos, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Irmãos, o tema que vamos falar esses 3 dias é um tema de uma pregação que uma jovem trouxe enquanto nós estávamos lá na outra igreja. O tema é: Jesus não é um complemento. Amém? Jesus não é um complemento. Então, esses 3 dias nós vamos falar sobre esse tema, para que todos venham entender que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é a soma de tudo que somos. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus, igreja. Como vocês estão lindo, glória a Deus. O pastor falou assim: vai devagar, que você tem que ter voz para poder pregar, né? Mas a minha garganta já está seca. Que motivo de alegria, como é bom estar na casa de Deus, como é maravilhoso, como é glorioso a gente adorar e glorificar o nome santo do Senhor, comemorando 9 anos de ministério, onde nós não negociamos a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz mesmo. Vocês não sabem o quanto, onde nós viemos para cá para orar, interceder. E quando eu vi esse templo, meu Deus, eu me derramei aos pés do Senhor. Eu sou grata ao Senhor pela vida de cada um de vocês, cada um que nos ajudou com a oferta, com os dízimos, cada um que ajudou com as suas orações, cada um que ajudou com a sua mão de obra. Toda a honra, toda a glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Estou feliz de ver ali o meu primo Alexandre, né, juntamente com a Marciana. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês e de todos vocês. Muito obrigada, gente. Se eu for falar o nome de todo mundo, eu vou ficar aqui até amanhã, né? Porque a Esther quase ficou, né? Mas vamos só aqui falar da palavra do Senhor Jesus. E nesta noite nós vamos falar alguns pontos cruciais sobre o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nós somos cristãos. E por que nós somos cristãos? Sabe por quê? Porque nós precisamos ser imitadores de Cristo, assim como Paulo fala em sua palavra: sejais os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nesta noite nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Onde vai dizer assim: o qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho seu amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Meus amados, muitos consideram a Jesus como uma simples adição à sua rotina, uma parte a ser incluída entre outras prioridades. Mas a Bíblia vai nos revelar uma verdade muito maior: que Jesus, Ele não é apenas um complemento, nem um acessório, assim como a Raquel trouxe muito bem em sua pregação, assim como é o tema dessa noite, será o tema desses 3 dias. Jesus, Ele é muito mais, Ele é além. Jesus, Ele é o verbo. Jesus, Ele é o centro. Jesus, Ele é a essência de tudo que existe. Jesus, vamos repetir comigo? Jesus é a base de toda a criação. Meus amados, a ideia de Jesus
impossível sugere que o amor, a compaixão, a justiça que ele representa ainda pode ser visto nas ações e nos valores de todas as pessoas ao seu redor. Todas as pessoas que servem o nosso mestre, nós podemos ainda ver essa compaixão, nós podemos ainda ver essa justiça, ações e valores. E na verdade, nós vivemos em um mundo cheio de desafios, mas a imagem do divino pode ser nas pequenas e grandes atitudes que promovem o bem, na solidariedade e no amor. E sobre encontrar o sagrado nas interações humanas e nas escolhas que fazemos diariamente. E Jesus, ele não deve ocupar um espaço limitado em nossas vidas. Não, não, não. Não mesmo, pois ele é a plenitude que dá sentido a tudo. E sem ele, nada tem sentido. E com ele, tudo é completo. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é o coração pulsante de toda a criação. É a força que sustenta e dá vida a todas as coisas. Desde o início dos tempos, ele esteve presente, sendo a palavra por qual o universo ele foi formado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 14 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Aleluia! E esses versículos, eles destacam a divindade de Jesus e sua encarnação, mostrando que ele é a palavra eterna de Deus que se tornou humano para viver entre nós. Cada detalhe do universo reflete a sua glória e propósito divino. E quando reconhecemos que Jesus, ele é a base de toda a criação, nós compreendemos que tudo foi feito para ele e por ele. E isso revela o sentido profundo e a beleza de toda a existência. Sabemos que a nossa vida, meus irmãos, é muito corrida, mas nós precisamos de observar cada detalhe. Nós precisamos de observar aonde nós estamos. Porque todo ano, se nós parar para pensar, a gente sai para passear, para descansar. Eu gosto de todo ano ir para a praia. Eu amo praia. Sempre amei. E Deus conhece meu coração. E ali, quando eu sento ali naquela areia, que eu começo a refletir toda aquela beleza, como Deus, ele é perfeito, aquele mar infinito, aqueles pássaros, onde eles cantam, nós ouvimos os seus cantos, nós vemos ele descendo para pegar o seu alimento, ali aqueles peixes do mar, como é lindo cada beleza, cada coisa, cada criação que o Senhor criou, é muito lindo, e nós precisamos de ter esse tempo, porque a nossa vida está sendo muito corrida, e nós não estamos conseguindo observar cada detalhe que o Senhor preparou para nossas vidas. O pastor John Piper, teólogo e pastor americano, ele fala sobre a glória de Deus que é refletida na criação, onde Deus criou o mundo para refletir a sua glória. Cada montanha, cada árvore, cada criatura é um reflexo da beleza e do poder do Criador. Quando contemplamos a criação, devemos ver a mão de Deus em cada detalhe. Nós precisamos observar. Às vezes eu estou viajando e eu vejo uma árvore, eu falo para o pastor: olha que árvore linda. Ele fala: é apenas uma árvore. Amados, tem árvore que não tem uma folha, mas tem o seu buquê de flores. Tem árvores que não tem uma flor, mas tem a beleza das suas folhas. Nós precisamos de ter esse tempo para observar cada detalhe
nosso Senhor Jesus Cristo criou. E essa verdade nos convida a alinhar as nossas vidas com o seu plano eterno, vivendo em harmonia com o propósito para o qual nós fomos criados. Você já se perguntou por que você foi criado? Precisamos de refletir. Amém? Em Colossenses 1,16 vai dizer: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E nós precisamos entender. E eu creio que nessa noite nós não vamos sair daqui com dúvida, porque nós vamos aprender certinho sobre o nosso Mestre. Amém? Amém! No segundo tópico vai falar que Jesus Cristo é o centro de toda a criação. A busca por sentido e propósito sempre tem que fazer parte da nossa vida. Nós podemos ver que muitos procuram resposta, diversos caminhos, diversas respostas, mas precisamos entender que é em Jesus que encontramos a verdadeira razão de existir. Não podemos sair daqui com essa dúvida. Podemos ver na Bíblia aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher onde ela procurava vários recursos. Ela gastou todas as suas economias com médicos, com pessoas, com tudo que ela poderia procurar. Ela foi procurar porque ela gostaria de ser curada, porque ela não poderia viver no meio de uma sociedade. Quem tinha uma lepra naquela época tinha que viver isolado. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e ela creu e ela entendeu que se apenas ela chegasse perto de Jesus e fosse tocada ali com Jesus, apenas na sua hora, ela sabia que ela ia ser curada. Ela não teve dúvida. E no meio daquela multidão, ela ouviu falar que Jesus, ele ia passar por aquele caminho. Ela ouviu falar e naquele momento que Jesus passou, estava aquela multidão em volta. Ela entrou, mesmo não podendo estar no meio da multidão. E ela foi e tocou apenas na sua orla. E naquele mesmo momento, ela foi curada. Naquele mesmo momento, saiu o poder do nosso Mestre. Então eu creio, se você crê nessa noite, você vai sair daqui curada. Você vai sair daqui restaurada. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Aquela mulher, ela encontrou a verdadeira razão de existir, mas ela precisou de ter um verdadeiro encontro com Jesus. Quando certamente nossa vida está nele, somos guiados por valores eternos e experimentamos uma paz e uma alegria que transcende as circunstâncias. Já me perguntaram, eu nunca tive triste, eu nunca tive chorando, mas eu não passo por problemas, por dificuldades, pelas aprovações? Sim, mas eu tomei posse daquela palavra, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu tomei posse, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu tenho problema sim, mas o problema ele vem, ele passa. Ele não faz parte eterna da minha vida. Não. O que faz parte da minha vida é a alegria do nosso Senhor Jesus. O teólogo Clive Sterpos, ele vai dizer: se você quiser ser feliz, não olhe para o que o mundo lhe oferece, mas olhe para a verdadeira felicidade, que é encontrada em Deus, e especificamente em um relacionamento com Jesus. Nós precisamos de ter esse relacionamento com o nosso Mestre. Nós precisamos de ter uma intimidade, para que nós podemos entender o seu propósito sobre as nossas vidas. É somente através dele que conseguimos alinhar os nossos sonhos e ações com o compromisso, com o propósito
propósito maior que Deus tem para nós. Assim a nossa existência ganha um significado profundo e eterno. A palavra do Senhor nos mostra isso claramente em Atos, capítulo 17, versículo 28, onde vai dizer: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Em João 15:5 vai falar: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim não podeis fazer coisa alguma. E essa é a importância de nós conhecermos quem é Cristo, porque nós não vamos permanecer se nós não conhecemos. Mas quando nós permanecer nele, conheceremos o verdadeiro Cristo, e ele permanecerá em nós e nós nele. Amém? Em Filipenses 1:21 vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É Paulo que está falando. Meus amados, esse versículo ele reflete a profundeza da devoção de Paulo a Jesus, a sua perspectiva sobre a vida e sobre a morte. Sabe por quê, meus amados? Porque para Paulo o viver significava servir a Cristo em todas as áreas de sua vida. Cada ação, cada pensamento, cada palavra era dedicada a glorificar a Jesus Cristo. Ele via sua existência terrena como uma oportunidade para espalhar o Evangelho e demonstrar o amor de Cristo a nós. Por outro lado, Paulo considerava a morte como um ganho, pois significava estar na presença de Cristo eternamente. E esta visão, ela não era uma expressão de desejo. Não. Sabe por quê? Ele não era uma expressão de desejo que ele queria morrer, mas sim uma confiança inabalável na promessa de vida eterna com o Mestre. E hoje nós podemos refletir: se nós partirmos hoje, saberemos para onde nós iremos? Porque existem dois caminhos: o céu e a terra. E nós precisamos refletir, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias o inimigo ele vai confundir até os que estão dentro da igreja. Então vamos refletir essa noite. Faleceu uma irmã lá do Horizonte, onde muitas pessoas colocou no estado porque conhecia. Ela tinha 41 anos, cheia de saúde, 3 filhos, uma princesinha que nasceu em uma semana, e simplesmente ela faleceu. Simplesmente. A Bíblia diz: todos que têm fôlego de vida, louve ao Senhor. E nós precisamos de sair nessa noite com essa reflexão: se eu partir hoje, para onde eu irei? Assim como Paulo tinha certeza que morrer para ele era lucro, porque ele sabia que iria participar do banquete juntamente com o nosso Mestre Jesus, nós também precisamos ter a certeza. Porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Jesus fala que ele virá como um ladrão. Precisamos de estar preparados, amém? Em João 1:3 vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Hebreus 1:2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o universo. Porque
Porque no passado, Deus ele falou de muitas maneiras, através dos seus profetas. Mas agora, Ele escolheu falar diretamente através do seu Filho. Em João 14:13 diz, Jesus falando: e tudo que pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai, Ele seja glorificado. Então nessa noite quem vai ser glorificado vai ser o nosso Pai, o nosso Mestre, em nome de Jesus, amém? Jesus ele é apresentado como um herdeiro de todas as coisas. E o que significa? Que tudo pertence a Ele. Tudo pertence ao nosso Mestre. É Ele que tem autoridade sobre toda a criação. E este versículo nos convida a reconhecer a centralidade do nosso Senhor Jesus Cristo em nossa fé e em nossa vida. 1 Coríntios 8 vai dizer: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por quem vieram todas as coisas e por quem de quem nós vivemos. A grandiosidade de toda a criação revela a soberania de Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Desde o universo vasto até os detalhes mais íntimos da vida, tudo existe para glorificá-lo. Nós precisamos entender que Ele é o centro de toda a existência e nada tem verdadeiro significado fora de sua presença. Jesus Cristo, assim como o pastor falou no nosso tema, Jesus Cristo ele não é um complemento, não. É nele que encontramos a origem e o propósito de Deus, de todas as coisas, pois tudo foi criado para cumprir o seu desígnio. E receber essa visão nos transforma a nossa visão de mundo e nos chama para viver para a sua glória, meus amados. É muito bom viver na presença de Deus. É maravilhoso entender o nosso Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso estar na sua presença. Assim entendemos que a vida em toda a sua plenitude só faz sentido quando nós vivemos em honra do nosso Mestre. Billy Graham ele vai dizer, eu não poderia deixar de dizer sobre Billy Graham, né? O pastor fala sobre Billy Graham, o Jean traz aí várias citações maravilhosas sobre Billy Graham. E Billy Graham ele vai dizer que a vida não tem sentido sem uma ligação com Jesus. Então a pessoa que não conhece Cristo está perdida neste mundo sem perceber, tentando encontrar uma resposta nas matérias ou em outras pessoas, mas a verdade, a resposta está dentro, está no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma parte dentro do nosso coração que pode ser só preenchida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ter coisas, nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter pessoas, nós podemos ter tudo, mas se nós não tivermos o Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, esse vazio não vai ser preenchido, porque ele só é preenchido através do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Meus amados, Jesus Cristo não apenas criou todas as coisas, mas também Ele sustenta com o seu poder e com a sua glória. Ele mantém o universo em perfeita ordem, guiando o seu universo, guiando o curso das estrelas e a vida de cada ser humano. A sua presença contínua é o que impede o caos e garante a harmonia na criação. É somente em Jesus e ao confiar nele
nós reconhecemos que a nossa vida está segura em suas mãos, independentemente das circunstâncias. Ele é o nosso alicerce inabalável, sobre o qual tudo se apoia no Senhor Jesus Cristo. Quando nós confiamos em nossas próprias forças, podemos ter certeza que mais cedo ou mais tarde nós vamos se arrepender. Mas quando confiamos em Jesus, a vitória, ela é certa. Sua autoridade e poder não se limitaram ao ato da criação, porque Ele continua a preservar. Ele continua a preservar e guiar tudo que existe em Jesus. E em Jesus nós encontramos a garantia de que tudo está somente no controle dele, pois ele governa com sabedoria e com amor. Assim reconhecemos que nossa vida e tudo que nos rodeia são continuamente sustentados por sua mão poderosa. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Assim como os meninos disseram em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é o início, Jesus é o fim de todas as coisas. Tudo começa nele e tudo termina nele. Nossa jornada espiritual e nosso destino eterno estão em Jesus, onde é realmente transformadora e cheio de significado. Caminhar ao seu lado, meus amados, nos oferece uma compreensão mais profunda do amor de Deus e uma esperança que nos sustenta em meio à tempestade das vidas. E essa caminhada ela começa com um simples passo de fé e se estende até a eternidade, prometendo uma transformação profunda e uma vida plena em Deus. Amados, a verdadeira felicidade e propósito é encontrado somente o relacionamento pessoal com Ele, que nos guia e nos molda nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Jesus Ele é o centro de toda a criação. Ele é o Criador. É Ele que sustenta e revela o destino final de todas as coisas, sendo a base, sendo o centro, sendo a essência de tudo que existe. Eu falei no começo da pregação, em Atos capítulo 17, 28, a nossa resposta deve ser entregar completamente nas nossas vidas a Ele, reconhecendo que nele vivemos e nos vivemos e existimos. Para os cristãos é essencial reconhecer e aceitar que Jesus Cristo, Ele deve